Você tem dúvida, né, do intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Coronavac? Você quer saber se o governo vai usar esse estoque que tem para vacinar mais pessoas, se vai guardar para vacinar aquelas que já tomaram a vacina? Todas essas dúvidas serão esclarecidas a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes, na entrevista com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Dr. Paulo Menezes. Dr. Paulo, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez. Já pergunto diretamente para o senhor a dúvida que todos têm. Qual pode ser o intervalo máximo, né, entre a primeira e a segunda dose? O governo do estado de São Paulo vai guardar doses ou vai aplicar essas doses que estão aí estocadas em mais cidadãos, né, mesmo correndo o risco de não conseguir imunizar no tempo recomendado pela Sinovac, a não aplicar a segunda dose nas pessoas que já foram vacinadas no país? Muito bom dia. Bom dia. Essa realmente é a pergunta que todos querem ter a resposta. O primeiro objetivo do governo paulista e da Secretaria de Saúde, do Centro de Contingência, é que as pessoas que recebem a primeira dose recebam a segunda dose dentro do intervalo previsto na bula da Coronavac, que é de 15 a 28 dias. No entanto, nós temos, do outro lado, a necessidade de ampliar a cobertura vacinal para proteger o maior número de pessoas nesse momento onde a pandemia está bastante intensa aqui no estado de São Paulo. Hoje, o estado de São Paulo tem disponíveis cerca de 750 mil doses reservadas para a segunda dose de quem recebeu a primeira dose, principalmente entre os profissionais de saúde. Isso permitiria dobrar praticamente a cobertura de vacinação dos profissionais de saúde e praticamente cobrir 100% dos profissionais de saúde com a primeira dose. E a segunda dose estaria disponível, segundo os números fornecidos pelo Butantan, em breve, de forma que algumas pessoas talvez recebessem a segunda dose com alguns dias de atraso, mas a grande maioria receberia a segunda dose ainda dentro do prazo de 28 dias recomendado. Ontem nós conversamos no Band News, durante a tarde, com o Dr. Paulo Menezes, e ele nos dizia exatamente isso que ele está dizendo agora, que o que para mim foi, de certa forma, uma surpresa. Nós leigos, né, a gente fica sabendo o que é noticiado, né, o que é divulgado pelos cientistas e pelos especialistas. E a primeira informação, ou a informação até agora, era que a vacina chinesa, Sinovac, a vacina desenvolvida também pelo Butantan, deveria ter um espaço entre as doses de 14 dias. E o senhor nos explicava ontem que esses 14 dias são recomendados porque é a metade do tempo que ela realmente demora para fazer. Ela pode ser espaçada, ou seja, é um tempo menor para que se atrase, tenha-se uma folga. É isso, né, doutor Paulo? Isso. O período de 14 dias utilizado no estudo fase 3 aqui do Brasil para a vacina do Butantan foi também determinado muito em função da necessidade de ter uma rápida resposta sobre a efetividade da vacina. Então, um intervalo menor entre as doses permitiu com que se tivesse resultados mais rapidamente e a vacina pudesse estar disponível para iniciar a vacinação da população mais rapidamente. Agora, o que se conhece sobre esse tipo de vacina mostra que é bem provável que, mesmo com um espaçamento maior, a vacina mantenha a sua efetividade e não haja nenhum prejuízo. É verdade que nós ainda precisamos alguns dados sobre a imunogenicidade de uma dose e duas doses para poder ter mais convicção. Porém, é um momento difícil, um momento de pandemia, onde muitas vidas estão sendo perdidas a cada dia e a estratégia de poder ampliar a cobertura com a primeira dose para o máximo número de pessoas possível, com eventualmente algum atraso de dias para a segunda dose, seria provavelmente a melhor estratégia nesse momento. Dr. Paulo Menezes, a Anvisa precisa de alguma forma aprovar essa decisão aqui do governo do estado de São Paulo a respeito da primeira e da segunda dose? Isso precisa passar pelo crivo da agência reguladora?
Uma possibilidade seria passar pelo crivo da agência reguladora. Nesse momento, nós não estamos discutindo a autorização para ter a segunda dose aplicada após os 28 dias que já estão autorizados. Nesse momento, nós queremos a autorização para poder usar todas as doses disponíveis para vacinar com a primeira dose o maior número de pessoas rapidamente. E esse pedido foi encaminhado para a Anvisa. Quando que a Anvisa deve dar uma resposta? Tem algum prazo para isso? Foi encaminhado não para a Anvisa, e sim para o Ministério da Saúde, que foi quem é responsável pelo Programa Nacional de Imunização e pela distribuição das vacinas para o país todo. E essa distribuição foi feita com a recomendação de que metade das doses fornecidas fossem reservadas para a segunda dose de quem tomou a primeira dose da vacina. Doutor Paulo, ontem à tarde surgiu a informação a partir da Alemanha que o país decidiu que não vai vacinar com a vacina da AstraZeneca, ou seja, a principal aposta do governo federal no Brasil, e junto com a Coronavac, a única disponível nesse instante no país, a Alemanha anunciou que não vai vacinar quem tem mais de 65 anos, por causa de falta de informação a respeito dos efeitos. E a Coreia do Sul também anunciou que está estudando a mesma medida. Essa informação chegou como para o centro de contingência, para os especialistas, e outra coisa, se já chegou, se já está sendo discutida com o Ministério da Saúde. Eu pessoalmente tomei conhecimento dessa notícia ontem também pela mídia. Entendo a posição do governo alemão, até porque lá eles têm disponíveis outras alternativas, outras vacinas, onde já se tem uma evidência mais clara sobre a sua eficácia para pessoas mais idosas, de forma que o governo alemão entendeu que nesse momento seria uma opção correta esperar mais informações. Nós sabemos que estão sendo conduzidos estudos com essa faixa específicos, com essa faixa etária, e o governo alemão resolveu esperar, mas eles têm essa alternativa, né? Porque tem outras vacinas disponíveis para a sua população. Então, acho que cada governo tem que avaliar os riscos e os benefícios desse tipo de decisão. Só para deixar claro, essa primeira informação não diz que há risco. Diz que faltam informações na opinião do governo alemão. Senão a gente alarma as pessoas de maneira desnecessária. A informação é essa e a explicação que o senhor tem é completa de maneira relevante, né? Eles têm outras alternativas, então por que não usá-las? Nós não temos. Fazer o quê? Continuar usando, né? Os riscos que eu mencionei são os riscos de perda de vidas por não vacinação. Isso que eu quis dizer. Acho que é isso que tem que estar na balança. Entrevista com o Dr. Paulo Menezes, sendo transmitida também nesse momento pelo portal UOL. Nós estamos conversando aqui sobre vacina, mas eu queria falar sobre o Plano São Paulo também, né? Uma vez que o Centro de Contingência está atento aos números da pandemia do coronavírus e leva informações até às autoridades do alto escalão do governo do estado que decidem, né, sobre o fechamento e abertura dos estabelecimentos. Essa variante, né, do coronavírus, né, que piorou a pandemia em alguns locais do país e pouco ainda se conhece a respeito dessa mutação, ela de alguma forma já leva à discussão sobre a possibilidade de um lockdown em São Paulo para o centro de contingência, Dr. Paulo? Não, a variante é um motivo de preocupação internacional. As variantes, melhor dizendo, porque existem variantes identificadas na Inglaterra, na África do Sul e aqui no Brasil, pelo menos, que podem estar associados a maior transmissibilidade. No entanto, não há uma implicação ou uma mudança nas estratégias de controle da pandemia. Nós precisamos continuar acompanhando os indicadores de casos novos por dia, de internações por dia e óbitos, e tomando as medidas que levem ao distanciamento social, que levem à proteção, principalmente com o uso de máscaras e higienização, que funcionam tanto para uma ou para outra variantes.
Então, o centro de contingência acompanha o avanço do conhecimento sobre essas variantes, mas as estratégias continuam sendo aquelas que nós temos preconizado e recomendado. Ontem a gente falava aqui, né, Eduardo, sobre a decisão da Prefeitura e do Governo do Estado da Bahia, de Salvador, a respeito do Carnaval. O Centro de Contingência já tem um parecer firmado, né? O Carnaval aqui em São Paulo será feriado, não será feriado, ponto facultativo? Há alguma direção nesse sentido por parte do Centro de Contingência? Sim, o Centro de Contingência está discutindo essa questão para levar a recomendação ao governador. A principal preocupação do Centro de Contingência é evitar aglomerações. O Carnaval é tradicionalmente um feriado que está associado diretamente com aglomerações. As pessoas querem poder pular, brincar na rua com muitas outras pessoas, de forma que talvez a melhor opção seja evitar criar uma condição onde isso tenha menos chance de ocorrer. As aglomerações, de qualquer forma, já estão proibidas e não deveriam ocorrer. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. O governador vai receber as recomendações do Centro de Contingência e vai decidir sobre isso e anunciar quando ele achar a melhor oportunidade. Nós estamos conversando no Jornal da Bandeirantes Gente com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o Dr. Paulo Menezes. Entrevista que também está sendo transmitida pelo UOL, aliás, pela nossa página no YouTube e, enfim, por outros, a palavra moderna, outlets. Dr. Paulo, eu fiz um levantamento aqui e acho que não é demais definir o Brasil nesse instante como uma pária sanitária. Nosso próprio ministro das Relações Exteriores disse que não tinha problema nenhum em se ver como pária diplomática, mas agora como pária sanitária é muito complicado. Não somos só nós, o Reino Unido e a África do Sul também estão nessa categoria. Mas eu vou listar agora os países que têm restrições específicas para a entrada de brasileiros. Restrições específicas. Tem países que têm restrição para todos os estrangeiros. Japão, por exemplo, né? Entrada suspensa para estrangeiros desde 14 de janeiro. A Austrália está com fronteiras fechadas. Noruega fecha a fronteira a partir de amanhã. Uruguai tem fronteiras fechadas desde 21 de dezembro. Só os fronteiriços brasileiros podem cruzar ali a pé. Mas não é desses países que eu estou falando. Vou falar dos que têm exclusivamente para o Brasil. Está lá escrito. E Brasil. Ou Brasil. Colômbia, voos suspensos a partir de hoje por 30 dias. Portugal, voos suspensos a partir de hoje até o dia 14 de fevereiro. Reino Unido, voos suspensos desde 14 de janeiro. Peru, voos suspensos desde ontem até 28 de fevereiro. Itália, voos suspensos desde 16 de janeiro. Estados Unidos, proibição de entrada desde 18 de janeiro. Foi o Trump que tinha aberto, depois fechou de novo. Áustria, fronteira fechada para brasileiros desde o dia 25 até o dia 7 de fevereiro. A Argentina, fechamento de fronteiras prorrogado até dia 31 de janeiro. E voos reduzidos entre o Brasil desde o dia 9 até o dia 31. Marrocos, voos suspensos do e para o Brasil a março. Holanda suspendeu voos da KLM em 23 de janeiro. Além disso, o brasileiro que quiser entrar lá tem que ter PCR de 72 horas, antígeno feito 4 horas, teste de antígeno 4 horas antes da partida e quarentena de 10 dias. E ontem, a Emirates, do Emirados Árabes, suspendeu o voo para Dubai até dia 10 de fevereiro. O senhor vê alguma possibilidade da gente sair desse grupo seletíssimo de párias sanitárias rapidamente? Claro que é por causa, principalmente, da nova variante da doença do Amazonas, mas o senhor vê a possibilidade da gente sair desse grupo rapidamente? Não, infelizmente eu não vejo possibilidade rapidamente, porque a situação no país ela é bastante intensa de transmissão do vírus. Essa nova variante identificada em Manaus, nós estamos vendo que essa variante começa a circular em outros estados e até outros países. Já foi identificada fora do Brasil, foi identificada aqui em São Paulo,
e isso é motivo de preocupação internacional. Eu acho que a falta de uma coordenação mais eficiente no nível do Ministério da Saúde e do Governo Federal é realmente algo que contribui demais para essa situação em que o Brasil se encontra dessa perspectiva internacional. Eu espero que aos poucos, conforme nós consigamos controlar a pandemia, aumentar a cobertura vacinal, nós possamos estar numa posição um pouco mais confortável ou menos desconfortável e de situação de calamidade de saúde pública que nós nos encontramos nesse momento. Tem um policial que está nos ouvindo aqui, ele pede para não ser identificado, diz que já foi informada a Polícia Civil aqui que o governador diz que não será ponto facultativo para a polícia no feriado do Carnaval. É só uma informação, porque a gente perguntou para o Dr. Paulo Menezes sobre a recomendação do centro de contingência. Eu aproveito, viu, Dr. Paulo, para perguntar sobre os outros feriados. No começo da pandemia do ano passado, a gente falou aí, e uma das estratégias foi antecipar feriados. Isso também está sendo estudado no centro de contingência. De alguma forma, dá para dizer que houve algum avanço nessa decisão, né, do governo? Foi uma decisão acertada antecipar feriados no ano passado? É muito, vamos dizer, mais simples a gente olhar para o que foi feito meses atrás e pensar se poderíamos ter feito de outra forma, né? Naquele momento, eu acho importante que a gente lembre que o conhecimento sobre o vírus, sobre o que viria pela frente, era muito reduzido e era necessário tentar evitar com que o vírus se propagasse como eventualmente acabou se propagando. Então, naquele momento a medida mais correta foi usar os feriados para aumentar o nível de isolamento social da população como um todo. Doutor Paulo, pegando essa questão dos feriados, o final do ano foram evidentemente mantidos os feriados, mas as festividades foram, de maneira geral, suspensas. Não teve queima de fogos em Ipanema, nem em Copacabana, não teve na Avenida Paulista, enfim, não houve aquela, eu vou chamar de preparação festiva oficial no final do ano. Mesmo assim, nós tivemos grandes aglomerações nas praias, grande saída de pessoas para o interior, e o preço está sendo pago agora nos hospitais em termos de aumento de número de infectados. O carnaval, como a gente estava dizendo aqui, muito provavelmente não será festivo como sempre. Não vai ter desfile, não vai ter isso não será rua. Mesmo. Né? Certamente não será. Bahia suspendeu, Recife suspendeu, Olinda suspendeu, mas é carnaval. Né? Os senhores estão preparando também alguma coisa especial para esse momento? Porque tem muita gente que vai ou descansar ou simplesmente ignorar, e a gente fala isso lamentando, as recomendações, coisa que a gente já tem visto. Exato. Nós temos essa compreensão de que o feriado do Carnaval, como eu mencionei já, é um feriado essencialmente caracterizado por grandes aglomerações. As pessoas saem de casa para se aglomerarem, tradicionalmente faz parte da cultura brasileira todos os anos. Então, é uma preocupação enorme para nós essa perspectiva de feriado do Carnaval se aproximando. Não é possível, nós não podemos permitir aglomerações, e nesse sentido o centro de contingência tem total clareza de que as medidas a serem tomadas têm como objetivo evitar de qualquer forma as aglomerações. Agora, a recomendação é feita, a população, eu acredito que a maior parte da sociedade vai compreender, vai responder, evitando as aglomerações, mas sim, infelizmente, sempre tem uma proporção menor da população que vai querer fazer suas aglomerações, e aí vão ser precisos utilização de meios para impedir esse tipo de aglomeração, para reduzir o risco de um aumento
transmissão do vírus e consequências desse aumento. Conversamos na Rádio Bandeirantes, ao vivo, com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Dr. Paulo Menezes. Obrigado pela entrevista aí, até uma próxima, hein? Obrigado a vocês, Pedro, Eduardo, um bom dia para todos. Obrigado, doutor Paulo. Só